A maioria das pessoas nunca vão aprender a falar inglês no Brasil. E não é por falta de vontade ou esforço, mas é porque elas estão tentando aprender inglês do jeito errado. Mas fica tranquilo, porque aqui nessa aula eu vou mostrar como você pode falar inglês sem medo. Porque as pessoas têm medo de falar inglês. Elas têm medo de errar, medo de esquecer as palavras, até medo de travar. E mesmo quem sabe inglês não consegue manter uma conversa básica. Só que existe uma forma certa, uma ordem certa para estudar inglês. E quem estuda do jeito certo vê resultados mais rápidos. Você não vai ter que ficar estudando horas e horas do seu dia, até porque eu sei que você tem uma rotina bem corrida, né? O que eu vou compartilhar aqui com você nessa aula é uma técnica simples que vai fazer você falar inglês com qualquer pessoa, em qualquer lugar, com aquela confiança. E mesmo que você nunca tenha estudado inglês antes, essa técnica vai mostrar hoje que você pode falar inglês. Você sabia que só 1% da população brasileira fala inglês fluentemente? E existe uma lógica por trás desse número. Hoje você vai entender a diferença que faz aprender inglês do jeito certo. Só que eu vou ser bem sincero aqui com você. Essa aula não é para todo mundo. Se você deu play aqui achando que você vai aprender inglês fluente em 2 semanas, ou que você vai aprender inglês sem se esforçar minimamente, aí eu já posso te garantir, essa aula não é para você. Não tem como fazer milagre. O que existe é uma ordem certa para estudar. E quem estuda na ordem certa vê resultados como esse aqui do Rafa, por exemplo. Ele não conseguia memorizar nem regras gramaticais, nem vocabulário. Ele aprendia as palavras hoje e esquecia amanhã. E aí, quando ele entrou em contato com a nossa técnica de revisão inteligente, isso não foi mais um problema para ele. Tem casos como o da Camila. Ela tinha um problema similar, mas era com gramática. E era um pouquinho pior, porque ela odiava gramática. Só que quando ela viu a gramática era ensinada e praticada ao mesmo tempo, começou a clicar de um jeito diferente na cabeça dela. Começou a fazer sentido. Porque ela relatou que aprendia 2, 3, até 4 gramáticas em uma só aula. Só que quanto disso era de fato praticado? Nada. E aí o resultado não aparece mesmo. O que aparece é uma confusão que muitos alunos fazem. Esse feedback do Felipe aqui é um dos mais importantes, porque ele vai mostrar bastante da técnica que eu vou usar aqui para você ganhar vocabulário naturalmente em grande volume. Cada aula apresenta de 20 a 25 novas palavras, e se você não estudar isso do jeito certo, a chance de memorizar é nula, não vai acontecer. Ainda falando sobre vocabulário, dá uma olhada nesse vídeo do Mário aqui. Hey, what's up? Meu nome é Mário. Eu tô aqui para falar quanto o VPFI mudou a minha experiência com o inglês. Bom, eu venho de um certo trauma do ensino fundamental até no ensino médio, onde eu odiava a aula de inglês, eu não gostava de participar, não gostava de responder nada, e quando eu tentava responder, errava e isso me frustrava ainda mais. Então, eu basicamente bloqueei essa língua do meu vocabulário, decidi que não era para mim, e desde então nunca mais me esforcei e me arrisquei a aprender essa língua. Até que um certo dia no meu antigo serviço, nós recebemos uma ligação de fornecedor que queria conversar com a gente e marcar uma possível reunião de negócio, porém ele só falava inglês e naquele ambiente ninguém sabia falar inglês. Foi aí que virou uma chave na minha cabeça, onde eu entendi que não poderia abandonar o inglês por conta disso. Foi onde eu me dediquei e busquei cursos do VPFI para arriscar novamente nessa nova língua. E gostei demais da metodologia aplicada, é totalmente diferente da escola. Na escola você fica anos e anos e anos e não vê evolução nenhuma. Com o curso, na primeira aula eu já senti uma grande diferença de vocabulário, e quanto mais eu aprendia, mais de fato eu enxergava o inglês no meu dia a dia e onde eu poderia usá-lo. Então, hoje eu sinto muita desconfiança, gosto demais de aprender inglês, busco cada vez mais conhecimento. And nowadays, I have more confidence when speaking English. See you everybody! Você percebeu que quanto mais ele ia aprendendo, mais ele sentia vontade de estudar? Isso com certeza vai acontecer com você também. Porque quando você sente que você está evoluindo, você não quer parar os estudos. Tem o caso, por exemplo, da dona Vera. Eu adoro compartilhar isso aqui porque ela já tem mais de 50 anos de idade e ela tinha colocado na cabeça dela que inglês era uma coisa impossível, que já tinha passado a hora dela, só que quando a netinha dela começou a estudar, ela se sentiu meio que motivada e forçada pela netinha a aprender pelo menos algumas palavrinhas. E aí ela encontrou a gente e hoje ela relata que ela fala boa parte do tempo em inglês com a própria netinha. Ela disse que
ia ser uma tentativa, mas que ela não estava colocando muita fé, não. E tem muita gente que, assim como a Dona Vera, não bota muita fé. Por exemplo, a Mari e a Ju. São dois casos que elas já estavam muito descrentes de que aprender inglês era uma possibilidade, porque elas já tinham tentado inúmeras vezes, estavam assim, bem frustradas mesmo. E aí eu lembro que uma das coisas que eu conversei com elas é: vocês estudaram antes, mas começa do básico, porque vocês vão entender que a fluência mora ali. Você precisa construir uma base sólida no inglês se você quiser de fato não sofrer lá no inglês intermediário ou no inglês avançado. Não tem como você ficar fluente se você não tiver um inglês básico muito bem definido. Foi a melhor coisa que elas fizeram, porque se tivesse pro lado básico, elas não iam ter a confiança que elas têm hoje para falar inglês com quem elas falam. A real é que aprender inglês vai fazer você ganhar muito tempo na sua vida, em muitas áreas diferentes, como pessoal, cultural, acadêmico. Olha o caso da Bia, por exemplo. Hi there, eu sou a Beatriz, faço Física Médica na Universidade de São Paulo e entrar na universidade já sabendo inglês me ajudou demais. Então é muito comum ter estudantes de outros países aqui, não só estudantes, mas professores também. E você saber inglês vai te ajudar muito, na comunicação e no convívio com essas pessoas. O ponto mais forte do inglês na minha trajetória aqui na universidade foi economizar tempo. Tenho colegas que não sabiam inglês, então eles sofreram um pouco nessa parte, porque eles tinham que aprender o inglês antes para depois conseguir aprender o conteúdo que o professor estava pedindo. E falando nisso de tempo, eu acho que é o maior diferencial do VPFI, porque ele te permite economizar tempo, otimizar tempo. Porque as aulas, elas são rápidas. Então, você, mesmo que tenha uma rotina corrida, você consegue conciliar com as aulas do VPFI. Elas são rápidas, mas são eficazes. Então, em pouco tempo, você consegue aprender muita coisa. I better enjoy the university because I know how to speak English. Estudar em uma universidade federal e ter que aprender inglês ao mesmo tempo, com certeza não é fácil. Imagina no caso da Bianca. Ela já tinha uma rotina maluca no trabalho e estava sendo cobrada diariamente para aprender inglês. Ela não conseguia ver como que ela ia colocar as duas coisas para funcionar em harmonia na rotina dela, até porque parecia impossível. A real é que se você se organizar do jeito certo, você não precisa de muito tempo, não. Tem uma forma de se organizar que você consegue resultado rápido com o inglês. E eu vou te ensinar como fazer isso aqui nesse vídeo. Pode ter certeza que qualquer pessoa que tenha pelo menos 10 minutos por dia dá conta de fazer o que eu vou ensinar aqui. Eu lembro de casos como o do Rodrigo. Ele tinha tempo, só que ao mesmo tempo que ele tinha tempo, ele estava perdidaço. Começou a estudar, não sabia por onde, não sabia se presente, passado, futuro, tava uma salada gramatical na cabeça dele. Porque a maioria das pessoas que estão tentando aprender inglês aqui na internet, no YouTube, a esmo, elas estão estudando qualquer coisa, de qualquer jeito, sem uma ordem. Elas estão aleatoriamente vendo exercícios dia após dia e aí elas reclamam de não ver resultados, mas também me espantaria se elas vissem algum tipo de resultado estudando de forma desorganizada, do jeito que está tentando. Existe uma ordem certa para estudar inglês e ela é a maior responsável por acelerar o resultado que você vai ter com o idioma. Só que se você ficar estudando sem ordem, é como se você tentasse aprender matemática começando pela fórmula de Bhaskara, mas você não aprendeu adição, subtração, multiplicação, nada do básico. Você já começou lá em cima. Vai dar certo isso aí? Inglês é como qualquer outro conhecimento da vida. Se você estuda na ordem certa, você vê resultados. Caso contrário, não, você fica só patinando. O Rodrigo e a maioria das pessoas têm um medo enraizado dentro de si, porque eles já tentaram e não conseguiram ver os resultados que eles queriam. E isso acontece não só com eles, mas talvez com você também. É muito natural sentir medo quando você não vê a evolução, quando você estuda e não consegue conversar com alguém, quando você quer falar e trava, é o primeiro sentimento, é o mais primitivo que você tem. Só que eu tenho um feedback aqui do Ricardo. Hello guys, good morning, my name is Ricardo. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho do que o VPFI mudou na minha vida. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 8 anos atrás, sem conseguir me comunicar, não consegui me comunicar nem no aeroporto, nem o básico, né, que eles pedem lá. Passei assim, lá com a ajuda do pessoal que estava lá, e a mulher que me atendeu falava um pouquinho de espanhol, então me ajudou um pouco. E então eu entrei para fazer as aulas online, porque eu precisava me comunicar, para entrar nas lojas, apresentar o meu trabalho, me comunicar com os builders, né? Então foi a partir das aulas online que eu tive com o VPFI
que eu consegui, né, manter o meu business e apresentar o meu business para mais pessoas aqui, conseguir os reviews que eu precisava para minha empresa e assim manter ela trabalhando. Fora isso, eu trabalho numa loja aqui, eu sou prestador de serviço, subcontrato. Passado, ela me pagou 2 cursos. Fui e lá é só inglês, americanos, né, e pessoal já voltado para essa área de sand refinish, então a gente aprende os nomes das máquinas, tudo. Queria só deixar aqui, então, é um grande agradecimento e para quem está em dúvida de fazer aula online, para mim foi a melhor escolha que eu fiz depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Me garantiu minha comunicação, me garantiu conseguir o meu business. Se tiver com dúvida, vai com o VPFI. Eu compartilhei com você aqui histórias de pessoas que entenderam como aprender inglês e tiveram resultados reais, mas nem todo mundo consegue ter esse mesmo tipo de história para compartilhar. Inclusive eu passei boa parte da minha vida estudando inglês sem ver resultado nenhum. Eu estudei dos 8 aos 18 anos, trocando de método, mudando de escola, tentando de N formas diferentes e eu não consegui aprender inglês de fato. Eu já tinha colocado na minha cabeça que inglês era uma habilidade que não era para todo mundo. E eu era uma dessas pessoas que não ia conseguir aprender mesmo. Só que tinha um problema a mais no porquê eu não conseguia aprender inglês. Eu não tinha nenhum amigo, nenhum parente, ninguém que eu conhecia de fato sabia falar inglês. Como eu sempre morei numa cidade bem pequena aqui no interior de São Paulo, a minha referência para inglês sempre foi 0. Isso só foi mudar na minha cabeça quando eu estava com 15 anos, porque tinha uma galera formando uma banda lá na escola e eles queriam que eu fosse o vocalista. Só que eu não sabia cantar e eu também não sabia falar inglês. Então, pensa numa banda boa. Mas pelo menos isso trouxe um negócio muito bom para mim, que é a motivação para aprender inglês. Eu lembro que dos 15 aos 18 eu passei 3 anos fortemente empenhado em aprender inglês de verdade. Passou 1 ano, 2, 3 anos. Sabe quando você não sente evolução, você não consegue ver que você está aprendendo? Eu tava desse jeito e eu fiquei tão frustrado, cara, tão amargurado da vida que eu decidi sair do curso de inglês. E eu lembro que na última aula, quando eu tava decidido que eu ia parar, eu olhei assim ao redor da sala de aula e eu vi que o problema não tava só em mim. Eu já tinha constatado que eu não sabia falar inglês e não estava aprendendo. Mas quando eu olhei para o restante da sala, ninguém estava aprendendo. Não tinha aquele aluno que se destacava na sala. Se eu olhava ao redor, ninguém estava falando inglês. E o pior, hoje eu consigo ver isso. Nem o meu professor sabia inglês. Se você fechasse a apostila ou o livro dele, a aula acabava ali. Porque ele só sabia de fato o script da aula com aquelas palavrinhas e aquelas estruturas. Eu fiquei pensando um tempo por que de fato eu não conseguia aprender inglês. E eu só fui perceber e encontrar a resposta no ensaio da banda. Porque lá a gente aprendia uma música e a gente praticava ela, repetia ela inúmeras vezes, 5, 10 vezes. Cada vez que a gente repetia, ela ficava um pouquinho melhor. A gente não ficava estudando a teoria da música. A gente tocava, praticava ela e ela ia melhorando. E aí eu consegui entender. No curso que eu estava fazendo, não tinha prática, era só teoria. A gente passava a aula inteira aprendendo gramática nova, tipo presente, passado, futuro, mas quando que de fato a gente estava praticando aquilo que a gente aprendia? Nunca. Cada aula a gente aprendia uma coisa nova, mas prática, 0. E aí eu consegui perceber até além. Mesmo os cursos que eu tinha feito antes com outras metodologias, todas elas tinham esse mesmo problema. Todo lugar que eu tinha estudado focava os estudos em teoria e nada de prática. Até na escola tradicional você consegue ver isso acontecendo, não só com inglês, mas com matemática, biologia, ciências, qualquer matéria está pautada nesse mesmo problema de teoria versus prática. E eu consegui mudar minha cabeça depois que eu entendi esse problema. E eu vou te falar aqui, quem não mudar essa mentalidade vai continuar patinando por 2, 5 ou até 10 anos estudando inglês sem ver resultado. Talvez você está achando que esse problema de muita teoria e pouca prática só acontecia lá em 1900 e bolinha. Mas olha esse dado aqui. 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. E esse é um dado recente. 20 anos depois e tudo continua do mesmo jeito. As escolas tradicionais e as franquias continuam ensinando inglês do mesmo jeito. Ou melhor,
não ensinando. Caso contrário, esse dado não seria tão vergonhoso para o nosso país. Eu entendi que se eu quisesse aprender a falar inglês de verdade, eu ia ter que inverter essa dinâmica de teoria versus prática. E eu passei 2 anos criando técnicas e métodos de estudo que me fizessem falar inglês de verdade. E aí eu convidei minha prima para testar se isso funcionaria para outras pessoas também. Eu escolhi ela por 2 motivos. Ela não sabia nada de inglês e ela era traumatizada com o idioma. A gente começou do zero absoluto. Eu comecei ensinando para ela as 3 etapas que me fizeram falar inglês, que inclusive são as mesmas que eu vou ensinar para você aqui nessa aula. Com a minha prima funcionou muito bem, porque ela já estava falando inglês em menos de 6 meses. O que eu levei mais de 10 anos para alcançar, ela conseguiu em menos de 6 meses. Ela me incentivou muito a seguir carreira e virar professor de inglês. E eu já estava com isso na cabeça também, porque eu adorei a experiência. Quando eu estava com quase 21 anos, eu já estava com alguns alunos que tinham começado a estudar comigo do zero e eles já estavam tudo falando inglês. E assim, a propaganda boca a boca é a melhor que existe. Eles falaram para outras pessoas e tinha bastante gente querendo começar a estudar comigo. Eu lembro que eu tive que comprar 4 carteiras. Eu comecei a escola lá num quartinho que tinha na casa dos meus pais. E aí, beleza, agora eu tinha uma escola de fato, só que essa escola não tinha nem nome. E eu fiquei pensando em tudo que eu vivi com o inglês, principalmente as frustrações. E aí eu queria muito mostrar, provar para as pessoas que elas podiam falar inglês. Por isso que o nome da minha escola é Você Pode Falar Inglês. Apesar de ser um nome sugestivo, muito bom, é um nome longo também. Por isso que a gente chama ela aqui de VPFI. Em 2010, eu comecei a ensinar inglês aqui na minha cidade. E a gente cresceu tanto que hoje nós temos alunos em 15 países. E sabe o que é mais louco? Desde aquela época até hoje, as pessoas ainda acham que elas precisam saber todas as regras gramaticais ou conhecer todas as palavras para falar inglês com alguém. Eles gastam um tempo valiosíssimo decorando regras, fazendo lista de palavras e estudando de um jeito que não é eficiente. Literalmente estudando do jeito errado. E que resultado que você vai conseguir estudando assim? Você vai travar, você vai se sentir inseguro, e você vai colocar na sua cabeça que inglês é impossível, que não é pra você. Mas é claro, né? Estudar do jeito errado nunca trouxe e nunca vai trazer resultado pra ninguém. O jeito certo de estudar inglês começa pela fala, começa com a conversação, desde suas primeiras aulas, já fazendo as suas próprias frases em inglês. Porque se você não balancear a quantidade de teoria e prática nos seus estudos, você não vai conseguir ver resultado com o inglês. Porque a fluência não vem de teoria, ela vem da prática, e da prática certa. E eu não tô te dizendo que teoria não é importante, mas que a teoria traz o entendimento. A fluência vem da prática. É como se você quisesse aprender a nadar só lendo um livro. Você pode entender muito bem no papel como se nada, o mecanismo, tudo. Só que quando você entrar na piscina, eu posso garantir que você vai beber água e vai se afogar. O que eu mais vejo são pessoas que, mesmo depois de estudar por anos em escolinhas tradicionais por aí, eles chegam aqui no VPFI sem conseguir manter uma conversa básica em inglês com ninguém, sem confiança para falar inglês de fato. E isso acontece porque eles não nivelaram a quantidade de teoria e prática onde eles estudavam antes. Eu vou te provar isso de forma bem rápida. Para você criar uma frase em inglês, você só precisa de 3 ingredientes. É como se fosse uma receitinha de bolo. Você vai precisar de uma pessoa, que é o sujeito da sua frase, um verbo, que é a ação que essa pessoa vai praticar, e um complemento, que é o que vai estar no resto da sua frase. Como pessoa, eu vou trazer você que está aqui assistindo essa aula, que em inglês é you. Como verbo, eu vou trazer um verbo que todo mundo conhece, que é o verbo gostar, like. E o complemento, eu vou trazer uma comida que eu tenho certeza que você gosta, que é pizza. Todo mundo gosta de pizza, né? Só com esses 3 ingredientes você já consegue criar uma frase em inglês. You like pizza. Repete aí pra mim.
Agora vem o ouro dessa aula aqui. Para de fazer o que você estiver fazendo e se concentra 100% aqui. Eu vou te ensinar a técnica de multiplicação vocabular. E ela vai permitir que você multiplique uma frase simples como essa infinitas vezes. Eu vou pegar a frase que a gente criou junto aqui e vou trocar o complemento dela. Não vai ser mais pizza. Eu vou colocar agora chocolate, que em inglês é chocolate. Então olha só. You like chocolate. E vou trocar mais uma vez, só que agora eu vou colocar panqueca, que em inglês é pancake. Então, you like pancake. E para fechar com chave de ouro, eu escolhi mais uma comidinha aqui que eu sei que você gosta, porque todo mundo gosta de sorvete. Como fala sorvete em inglês? Ice cream. You like ice cream. E talvez você tá pensando, pô, mas essa técnica é muito simples. E de fato ela é. O interessante é que ela funciona tanto para frases simples quanto frases mais complexas, mais robustas. Olha essa frase aqui, por exemplo. You eat pasta with your family every night. A frase ficou bem mais complexa agora, mas calma, vamos analisar ela e você vai entender que a estrutura é a mesma. You é a pessoa. Eat é o verbo. Pasta with your family every night é o complemento. Você percebe que está mais complexo, porém é exatamente a mesma estrutura. Os 3 ingredientes do bolo que eu acabei de te explicar. Só que não adianta você entender essa técnica de multiplicação vocabular e parar por aqui. Entender não é suficiente. Esse é o tipo de técnica que você tem que trazer para o seu dia a dia. Você tem que praticar incansavelmente, porque isso vai estar com você no inglês básico, no intermediário, no avançado, por toda a sua jornada rumo à fluência. Agora que você conhece essa técnica que é realmente poderosa, não é o momento de você passar horas e dias a fio estudando ela. Embora seja uma coisa boa para o seu inglês, você precisa ter constância nos estudos. Eu tenho um lema aqui no VPFI que é: um pouco por dia e seu objetivo será alcançado. Essa frase, ela tá em todas as salas de aula da minha escola presencial. E por que eu fiz questão de ter isso? Porque ela não diz respeito só a inglês, mas a tudo que você quer ficar bom de verdade na sua vida. Não é estudar 10, 15 horas por dia. É um pouco, todo dia, do jeito certo. É por isso que no método VPFI eu desenvolvi um ciclo perfeito com 3 fases que qualquer pessoa consegue aplicar e ver resultados rápidos com o inglês. A fase 1 é a fase da fundação. É onde você vai ganhar vocabulário, aprender palavras novas e entender de fato como funciona a criação de frases no inglês. Sabe aquela história que a gente estava falando dos 3 ingredientes, da receitinha do bolo? Essa foi a sua fundação. É como se você estivesse fazendo o alicerce da sua fluência. E a maioria dos métodos, eles param por aqui. Pior, eles ficam resetando isso infinitas vezes. É isso que trava você, porque você tem o conhecimento aqui, mas nunca vai colocar na prática. Agora, na fase 2, é a fase de construção. É o momento perfeito para você criar suas próprias frases e multiplicar ela com a técnica de multiplicação vocabular que eu te ensinei aqui. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça, só que depois da fase 1 fica muito mais fácil, porque você sabe exatamente aonde vai cada pecinha. E na fase 3 é o momento de aplicação. Você tem que usar o seu inglês na prática. Porque se você não falar inglês com ninguém, você vai sofrer daquela síndrome que todo aluno tem. Parece que ele entende muito mais do que ele consegue falar. E é por isso que aqui no VPFI, sempre que chega a fase de aplicação, você vai estar com um professor de verdade, porque nada vai mostrar mais resultado para você do que falar inglês com uma pessoa de verdade, que está ali para te dar feedback, te ajudar com questões de pronúncia e te dar dicas de como melhorar sempre mais. Você já sabe que para aprender inglês tem que balancear teoria versus prática. E você conhece agora o ciclo perfeito com 3 fases que fazem qualquer pessoa falar inglês. Mas isso não basta, não é suficiente. Você não pode começar de qualquer lugar, a esmo, jogadão por aí. Se você tentar aprender inglês assim, é
É como aprender matemática começando pela fórmula de Bhaskara ou equação de segundo grau. Se você não tiver o básico, subtração, adição, o básico, você vai ficar patinando sem sair do lugar. Por isso que eu criei 6 níveis de inglês para guiar você do zero à fluência de forma mais clara e objetiva. Assim você nunca fica perdido e sempre sabe exatamente em qual estágio você está. O primeiro estágio eu chamei de Seeker. É um momento de sobrevivência, onde você vai aprender comidas, bebidas, membros da família e com certeza você vai dominar o tão famoso verbo to be. As pessoas passam anos nas escolas estudando sobre verbo to be e saem de lá sem nem saber quem é. Aqui, no primeiro nível, você já domina ele por completo. O segundo nível eu chamo de Crafter. Ele já te traz um pouco mais de liberdade. Ele te permite falar sobre rotina, trabalho, esportes e é legal porque você já consegue transitar entre o presente e o passado da língua inglesa. O terceiro nível é o Molten. Aqui você já não fica mais traduzindo, você já fala tudo em inglês. Temas como clima, tecnologia, vestimentas e o mais legal é que os tempos verbais já estão tão fixados na sua cabeça que você vai falar de presente, passado, futuro sem sofrimento. O quarto nível é o Nimbus. Aqui, o seu inglês já é tão natural quanto o seu português. Você já tem tanto vocabulário que você consegue falar sobre emergências médicas, interpretar aqueles textos mais complexos e até conduzir reuniões 100% em inglês. O quinto nível é o Stratus. Aqui, a gramática já está 100% dominada. Você já tem a noção perfeita do que é um phrasal verb, usa verbos modais, conhece todos os auxiliares do inglês e domina até o temido Present Perfect. E o último nível é o Zenith. Aqui, você não precisa mais de um guia ou um teacher para melhorar o seu inglês. O foco é em lapidação vocabular e ganho cultural. Você aprende e aprimora o seu inglês igual ao português, vivendo. Com tudo isso que eu te falei até aqui, eu tenho certeza que você está enxergando o inglês com outros olhos. Você ressignificou muito do que é aprender inglês até aqui. Mas